início do século XIV. Casou nova e teve 8 filhos, que educou cristamente. Quando enviuvou, dedicou-se a uma vida de recolhimento e oração, tendo sido beneficiada com visões e revelações místicas. Fundou a Ordem de São Salvador, as Brigidianas, de que uma filha sua, Santa Catarina da Suécia, foi a primeira abadesa. Escreveu vários livros, onde descreve as suas experiências místicas. Faleceu em Roma, em 1373. Padroeira da Europa, Santa Brígida. Muito típico em Jerusalém, no monte. Então, tens varandas. A imagem, quando procuras fazer uma imagem de Jerusalém, a primeira imagem é essa. Muitos obedecem. Olha, dá para ver os prédios. Olha lá na esquerda. Além de construção nova continuamente, hein? Vocês veem que trabalhamos também em Jerusalém. Não é brincadeira, não é só estudo aqui em Jerusalém. Falam que em Jerusalém está todo estudando. Não, não. Fazemos de todo. E olhem lá para trás, vocês veem, certo? Bairros mais altos, bairros mais baixos, continua a ideia dos degraus. Bairros antigos, aqueles bairros na esquerda são bairros de 40 anos, aqueles que estão mais para baixo são bairros novos. A semana passada passei no estado. Não quero exagerar. Esse é o campo de futebol do Beitar Jerusalém, aqui na esquerda. O time de Jerusalém, conhecido, amarelo e preto. Mas não vamos falar de futebol com Portugal, já temos conversado. É melhor que o Benfica. Não justifica, não vai para nenhum lado. A imagem fizeram. E nossa segurança vai com uma mulher que nadadora de paralímpicos, aqueles que têm problemas físicos. Ela tem 7 medalhas de ouro. Sim. Bom, pensa que em Israel tem muitos que vão no paralímpico. Lamentavelmente não, mas... Esse é um hospital, um dos 3 melhores que nós temos. Chama-se Sharei Tzedek. Eles estão construindo tudo. Interferon. Interferon saiu daqui. Espero que vocês entendam a transcendência, às vezes, na medicina. Depois de quantos anos? Já 30 anos que está com o interferon. Interferon começou em Israel. Muitas outras alternativas, mas a base surgiu daqui, surgiu de Rehovot, onde tem o centro Weizmann, que é de investigação. Mas nossa medicina, em algumas áreas, é muito conhecida. Lá na frente. Um metro a superfície. Em agosto do ano passado começamos a movimentar ele. Aquele momento de andar sozinho pela rua ou de ir e conhecer alguma coisa que já mostraram para mim e voltar. Acho que é sempre bonito esse tipo de coisas. E está perto do hotel de vocês tem uma estação. Tem um cemitério militar. Quem quiser, seu filho morreu em alguma guerra, em alguma coisa, tem o direito de pedir, justamente a palavra é isso, o direito de ser enterrado nesse cemitério militar. Cemitério onde tem Teodoro Herzl, o primeiro sionista, o primeiro que vai ter uma imagem muito especial com o critério do povo judeu, que foi assassinado. Lembramos Golda Meir, uma mulher, primeiro-ministro. Comento para que vocês, se ouviram falar de algumas coisas, seja mais conhecido ainda. E isso é nossa floresta. Nós temos várias florestas. Olha, está do mal do homem, tá? Todo isso é o deserto da Judeia, aqui não tem árvores. E vamos ver, depende do que acontecer.
Essa é basicamente a nossa intenção. E agora nós estamos descendo, estamos dentro de Jerusalém, mas vejam o que acontece. No meio da floresta, no meio das coisas, aparece um bairro, o bairro chama-se Ein Karem, Ein Manancial, Kerem Videira, no Manancial da Videira, local que terá a ver, basicamente, com uma mulher chamada Isabel, um senhor chamado Zacarias, que trabalhava no templo de sacerdote, até levava um incenso, e o local de nascimento de São João Batista. Duas igrejas, dois eventos, um visitação, outro Eles têm espaço para lá, não se chegam porque... Olha aqui, este aqui é o... Com tanto espaço... Se vocês olham para a direita, realmente a paisagem dá para entender que nós estamos no meio do certo. E reverdecemos, tem agricultura, tinha agricultura já desde a época de Abraão, não sabemos de agricultura nessa região. Uma igreja russa pravoslava aparece lá com as claustro. E Aqui já não dá nada. Aqui já não se vê nada desse jeito. como eu falei, tem esperança. Onde tem vida, tem árvores, tem sombra, tem gramado, tem mulheres que vão a carregar água na fonte. Mananciais, oásis é mais bonito, mas mananciais de água, muitas vezes que eram fechados, lembram com aquela pedra grandona, mulheres que iam à procura da água, aparece o macho, Jacó, e ele vê a Raquel estava procurando água, e ele vê, faz o jeitinho aí e move a pedra, uma pedra pesadíssima, normalmente que cobre a água, para mostrar o macho aí, a fonte. E Jacó não era fonte nem nada, mas estava fazendo aquela imagem, imagina. Começou a paquerar, o assunto dá certo. Lembra da história? É bonita a história. Vocês vão estar hoje em Belém. Ela morreu no caminho de Frata, perto de Belém. E é lá onde a famosa história que aparece Labão, o pai dela, e que começa o assunto de se você vai querer a minha filha, vai ter que trabalhar 7 anos. Vai lembrando a história? E depois apareceu a irmã, Leia, que por acaso não estava casada 7 anos depois, naquela época o assunto era sério. E mandam a Leia e se para casar com Raquel mais 7 anos. Mas nós, falando sério, vemos que o poço é um local comum, uma fonte de água, uma fonte de vida e um ponto de encontro. Abro aspas, alguns falam que talvez nesse ponto de encontro, ou nesse ponto de comunicação, tinha chegado uma mulher que recebeu um comentário de um anjo. A mulher chamava-se Maria, o anjo chamava-se Gabriel. E o comentário foi que a tua prima está grávida do 6º mês. A Virgem Maria pegou o burrinho caminhando, não sei o quê, pegou mochila ou uma sacola e falou, pronto, estou indo para lá. Chega aqui, talvez passou por essa fonte de água, talvez aquela fonte de água, como falam alguns religiosos, surgiu do encontro das duas grávidas.
não sei, isso é muito folclore, demais para mim, mas o que tem de bonito é que nós estamos na região da Judeia, no deserto, perto de Jerusalém, lembrando um Zacarias que era sacerdote do templo, portanto, com todo o respeito, Zacarias talvez tinha uma vida boa, uma construção, uma casa perto do templo que seria moradia, e talvez tinha a casa do campo, ou a casa afastada, ou área de trabalho, seja o que for, um local por aqui, num local da Judeia. Local onde ficará grávida Isabel, Elizabeth, onde vai nascer também João Batista. Fizeram duas igrejas, porque se fazia uma ia lembrar o nascimento, e ninguém ia lembrar algo que foi muito marcante, que foi a visitação. Portanto, fizeram duas igrejas. Vá ouvir que guias falem, ou que pessoas falem, ou que livros falem. Lá foi o encontro e lá foi o... Senhores, isso no mesmo local, o importante é que nós lembremos as duas coisas. Mas como nós não vamos fazer os 130 quilômetros de Nazaré para Jerusalém, porque pegamos de autocarro, quando menos vamos fazer os últimos 300 metros juntos. Onde tem uma fonte de água fantástica, água gelada, mas nós não sabemos o que acontece acima, por isso não dá para beber. Porque como tem construções acima, quem sabe o que acontece. Os últimos 300 metros vamos caminhar para dar esse simbolismo. Se vocês cansam em 300 metros, pensem na Virgem Maria que caminhou 130 quilômetros. Uma caminhada curta, vamos subir, monte sube e desce, poucos metros. É grande, Jerusalém, já viu? E bonito. É. Viena do Castelo. Por parte da retaguarda. Vamos experimentar. Para baixo no fundo, Mas todos os santos ajudam. Pois, é só. Mas é preciso cuidar dos grupos. Um caminho bonito, dava para ver Aqui também há. um pouquinho os contrastes, um pouquinho verde. E uma das coisas que eu sempre comento e que chama a atenção, vocês viram que eu tenho também a preocupação de que não só o Novo Testamento e não só há consequências, sino que tem causas, às vezes tem origens, e tem origens na Bíblia, alguns deles muito especiais. Se a Virgem Maria, e isso é um exemplo, e só um comentário e só para pensar, se a Virgem Maria chegou do norte, vem caminhando no lateral, talvez passou na área de lá, onde tem a parte de uma colina, onde tem um túmulo, lá do outro lado. Nós estamos na parte ocidental, só para que vocês entendam. Nessa área tinha um túmulo. E esse túmulo talvez serviu para a Virgem Maria de um elemento comparativo, abro aspas, ou de inspiração. Porque existia na história, no Antigo Testamento, uma mulher que amava a Deus, uma mulher idosa que tinha problemas porque não tinha filhos. E um dia ela pensou, uau, acabei entendendo a ideia. Vou dizer para Deus que me dê um filho, porque Deus nunca dava filho para ela, mas se me dá um filho, eu vou entregar esse filho para ele. Como? Deus vai me dar um filho e vou dizer, pega esse filho, faça com ele o que quiseres. Deus acaba dando um filho a essa mulher idosa, ela vai ter um filho, ela vai falar de dar o nome ao filho, foi ouvida por Deus. Ouvida por Deus. Deus ouviu, ouve, escuta, dá para mim um filho, esse filho vai crescer e ela sempre será grata com Deus. E ela vai dar um cântico maravilhoso que nós temos na Bíblia, de amor a Deus, de louvor. Quem fala que a Virgem Maria não associou outra mulher idosa que ia ter um filho, que ia também ser grandioso? E quando chegou aqui a Virgem Maria,
de uma oração que vocês conhecem com o nome do Magnificat, mas talvez a musa inspiradora em algumas das palavras do cântico dessa mulher chamada Ana, Hannah, a mãe de Samuel. Comento para que vocês, se nunca ouviram, se nunca ouviram, e talvez vocês pensem no Magnificat, mas pensem se não daria inspiração se não se... Tu sabes que temos uma criada, em hebraico tem muitos meninos que chamam-se Samuel. Então, como é que te chamas Samuel? Samuel 1 ou Samuel 2? Então fala que... ou tu queres? Fala que Ana orou entoando este cântico. Exulta o meu coração de júbilo no Senhor, nele se ergue a minha fronte, a minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro Deus fora de ti, ninguém tão forte como o nosso Deus. Não multipliqueis as vossas palavras orgulhosas, não saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é um Deus da sabedoria. Ele sabe descobrir as vossas ações. O arco dos fortes foi quebrado e os fracos foram revestidos de vigor. Os saciados tiveram que ganhar o pão e os famintos foram saciados. Até o estéril foi mãe de 7 filhos e a mulher que os tinha numerosos ficou estéril. O Senhor é que dá a morte e a vida, leva à habitação dos mortos e tira de lá. O Senhor despoja e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, tira da imundícia o pobre, para o sentar com os príncipes e ocupar o trono da glória. Porque são do Senhor as colunas da terra, e sobre eles assentou o mundo. Ele dirige os passos dos seus santos, mas os impíos perecerão nas trevas. Porque homem algum vencerá pela sua própria força, tremerão diante do Senhor os seus inimigos, trovejará dos seus celes, o Senhor julga os confins da terra, ele dará o império ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Vocês veem que são palavras muito fortes, e se vocês associam com o Magnificat, tem muito de paralelismo, de amor a Deus, de louvor, de achar ele incrivelmente superior a todo pensamento, certo? Humano. E talvez isso eu queria marcar para vocês como ponto de inspiração. Nós vamos entrar na Igreja dos Irmãos Franciscanos, mais uma vez custódios da Terra Santa, e vamos aproveitar lá algumas coisas. Com mais luz. Andando a ligar e desligar com mais luz. É? Para Com isso, mais bateria? mais, porque é para enviar a... Espera. Penso Não, eu, assim não. não. Mas eu queria apanhar. Então olha aqui, assim apanhas. Olha aí. Tá bem. Tá. Mas eu queria apanhar também a parte. Então acho que 5 andar sempre ligado a desligar, que ainda é pior. É onde ela com mais bateria, Se é bem- quando é aquela... Se bem que ela ao fim de 2, 3 minutos de estar parada, desliga-se. Ela desliga. E ela desliga o ecrã rapidamente. Isto é. Já podia um vídeo não apanhar o fio à meada, como costuma dizer. Sempre lembrem que eu não vou tirar as coisas do
aquela mais ou menos antiga, estou falando mais ou menos. O que sim nos importa é quando menos duas mulheres grávidas, o poço de água, água é fonte de vida. Logicamente, a imagem do Espírito Santo se vê na pomba, gerando o simbolismo que é fundamental. Lembrem que são imagens da igreja, que a igreja está procurando direcionar a ideia. Sim? Que não é uma foto que é jogada da época. Do lado esquerdo, e depois nós vamos descer e fazer uma homenagem para esse homem, é Zacarias, sacerdote do templo, marido de Elizabeth. Se Elizabeth era velha, ele não era jovem. Sacerdote do templo, mostra que está queimando o incenso. E muito cuidado, porque mais uma vez, essa imagem de igreja, se essa imagem de igreja, ele é sacerdote, não somos sacerdote. Portanto, ele não pode estar ficando em contato com a área da aliança. Mas de qualquer jeito, ele procura mostrar que ele tinha um contato mais direto com Deus, o sacerdote do templo. Aqueles dois que estão caminhando atrás de vermelho estão simbolizando os levitas, aqueles que ajudam, e um deles está carregando o que nós chamamos o Torá, o Pentateuco, mostrando as palavras de Deus que estejam com Zacarias, mostrando a importância e a harmonia de Zacarias com Deus, sacerdote do templo. Zacarias Júnior, Ben-Zechariah, com certeza filho de Zacarias, esse é o nome que se colocou original. E eles falaram, não, vai ser chamado João, e escreveu numa palavra que será chamado João. Vai ser João. 6 meses depois, logicamente, nascerá Jesus. Jesus nasceu em Belém. Belém é na mesma região daqui. E quando Herodes fica sabendo que nasceu alguém que poderia ser o Messias, que poderia ser concorrente dele, que poderia lhe dar problemas, mandou matar a todos os primogênitos judeus entre 0 e 2 anos. Portanto, também pegaria Jesus, também pegaria aquele que nasceu melhor antes. Na Bíblia não fala nada. Tem livros que nós chamamos apócrifos, livros que acompanham, não estão considerados na Bíblia, mas que podem nos dar ideias de fatos para ler. Nem essa pedra, nem essa palavra pedra. O que nós entendemos é que nós estamos no deserto da Judeia. No deserto da Judeia tem cavernas, tem covas. Portanto, talvez a ideia seria ocultou ele em alguma cova onde não vai ser assassinado. Portanto, está marcando e mostrando a matança dos meninos primogênitos judeus e o anjo salvando a vida de São João Batista. Comento isso para que vocês abram o apetite e entendam que aqui também é considerado como família os 3 membros da família presentes. Lógico, nessa igreja, maior homenagem será para Isabel. Na outra igreja será homenagem para Zacarias. Portanto, aqui a oração será do Magnífica e na oração será do Benedictus. Oração para Zacarias, que vai ter com Deus e com São João Batista. E aí, na outra igreja, nós vamos. Aquelas imagens que nós marcávamos lá embaixo, lá na direita, a determinação da igreja. Aí na Batalha de Lepanto está mostrando o auxílio, a ajuda da Virgem, para que nós não estejamos todos falando árabe hoje, para que não seja consequência que ia ser terrível. A imagem do meio quase que não precisa explicação nenhuma, porque está lembrando que a Virgem Maria assume uma responsabilidade de anunciar um problema que tinha nas bodas de Caná. Fazer de intercessão da Virgem para com Jesus, para dizer, faça alguma coisa.
mediadora, mediatriz, esse é o nome que dá a igreja para a colaboração. Lá no fundo tem aquele caminho determinante para marcar Theotokos, ser a mãe de Deus. Éfeso, ano 431, a história é muito conhecida de saber quem é realmente a Virgem Maria, é a mãe de Deus. E se vocês veem essa última imagem que deixei não por acaso para o fim, vocês veem a Virgem Maria, vem a capa dela cobrindo a igreja, cobrindo o povo, dando proteção ao povo. Todo o povo aí está super sumiço e demais, fora de um careta. Dá para ver do lado esquerdo na imagem? Tem um careta que está olhando para a foto, que está olhando para o nosso lado. Ele não podia faltar, é o arquiteto Barlucci. O arquiteto dessas igrejas, ele queria aparecer. Então está mostrando a sua presença e demais. Mas veja que curioso, porque ele está também associando que nós temos muitos elementos machistas. E aqui é uma igreja que está com elementos feministas, elementos de grandes. Deu para ver o arquiteto Barlucci? Grandes mulheres da Bíblia. Vejam quem aparece lá. A primeira que nós falamos, do lado de lá, é Ana. Lembram Ana? Aquela que vai dar vida a Samuel. Aquela que vai ter essa inspiração com o cântico de Ana e amor a Deus que nós comentávamos na entrada. Esther, ela, muito bonita, muito jovem, na Pérsia e demais, vai assumir uma responsabilidade para defender ao povo judeu. Nós temos aquele livro de Esther, que nós conhecemos. Judite, que vai se enfrentar e vai ficar com a cabeça de Holofernes. Lá nós temos essa imagem. E aquela que aparece com um martelo, nós já tínhamos falado dela no Monte Tabor. Aquela mulher muito delicada que pegou uma estaca e atravessou a cabeça de Cícera. Do outro lado, uma das grandes Débora, uma das grandes mulheres na Bíblia que mostra força incondicional, um amor para com Deus fantástico. Olha lá, eles escrevem a palavra Maria. Sabemos que não é Maria, o nome é Miriam. Miriam, aquela que está tocando o pandeiro, esta é a irmã de Moisés. A história é muito bonita. Moisés tinha uma força, Arão tinha uma força. E ela decide tocar o pandeiro e cantar e louvar. Vamos a louvar o Senhor. Não simplesmente marcar as coisas e seguir o caminho, senão com alegria e com força e com energia. E ela demarca essa energia muito forte para o povo. Ela mostra que o povo está feliz de seguir o caminho de Deus. Raquel